Olá! Na videoaula de hoje vamos tratar das relações astronômicas entre a Terra e o Sol, que definem a variabilidade da irradiância solar na superfície da Terra, nas diversas latitudes e nas diferentes épocas do ano. Para começar, vamos trabalhar um pouquinho sobre as características da Terra. Em meteorologia, a Terra é tratada como uma esfera, para que seja didaticamente possível fazer as operações que vão definir a quantidade de radiação que chega à superfície. Assim, lembramos que a Terra, então, possui dois polos, Polo Norte e Polo Sul. Esse eixo, que é essa linha imaginária entre esses dois polos. E também a Terra é marcada, dividida, por linhas imaginárias que são os paralelos e os meridianos. Lembrando que o paralelo de referência é o Equador, que é essa linha imaginária que divide a Terra em duas semisferas iguais. Outra característica da Terra, importante para o entendimento da variabilidade da radiação solar, é que o seu eixo é inclinado em relação anormal ao plano da eclíptica. Vamos lá, o que é esse plano da eclíptica? É o plano que contém a Terra e todos os demais orbes do Sistema Solar, incluindo o Sol. Então vejam que o eixo do nosso planeta é inclinado em 23 graus e 27 minutos em relação à normal do plano da eclíptica. Sobre os movimentos da Terra, nós já sabemos que a Terra realiza dois movimentos principais. O primeiro é o movimento de rotação. Nesse movimento, a Terra, ao girar ao redor do próprio eixo, exibe todos os meridianos da radiação solar. Esse movimento tem a duração aproximada de 24 horas, definindo então assim os períodos de dia e noite. Outro movimento que nós já conhecemos é o movimento de translação. Esse, por sua vez, é um movimento caracterizado pela trajetória da Terra ao redor do Sol, que é a nossa fonte de energia. Essa trajetória é uma elipse e o Sol ocupa um dos focos da elipse. Por ser uma trajetória elíptica, tem-se que a distância entre a Terra e o Sol varia para cada dia do ano. A distância entre a Terra e o Sol é um parâmetro importante nos cálculos de radiação solar. Destacamos aqui 2 dias no ano: o periélio, que é o dia em que temos a menor distância entre a Terra e o Sol, 147,1 milhões de quilômetros. O periélio ocorre no dia 3 de janeiro. E o afélio, que é o dia em que há a maior distância entre a Terra e o Sol, 152,1 milhões de quilômetros, e se dá no dia 4 de julho. Bom, como cada dia apresenta uma distância própria, tem seu valor que é importante, que é chamada distância média Terra-Sol, d barra, também denominado unidade astronômica. A distância média Terra-Sol é uma unidade astronômica que corresponde a 149,6 milhões de quilômetros. Mas, em meteorologia e nos cálculos de radiação, é mais didático, é mais interessante nós trabalharmos com o conceito da distância relativa Terra-Sol. A distância relativa é uma relação entre a distância média e a distância absoluta daquele dia. Essa relação é elevada ao quadrado. Bom, a distância relativa Terra-Sol pode ser calculada de uma forma mais simples, a partir dessa equação que estou destacando aqui, tendo como único dado de entrada essa variável que é o DDA, que é o dia de ordem do ano. Que é isso? Não é a data, mas é o dia que varia de 1 a 365, de acordo com o dia do ano. Então, 1º de janeiro é o dia 1 e 31 de dezembro é o dia 365. DDA vai a 366 em anos bissextos. Essa é a equação aqui que calcula a distância relativa à Terra-Sol, ela é feita em radianos. Então, todas as equações, todas as operações que vamos realizar vão ser com argumentos de ângulos, seno e cosseno. E eles podem ser resolvidos tanto em modo radiano quanto em modo grau. Essa, no caso, é em modo radiano. Feito isso, vamos apresentar o sistema de coordenadas celestes, que é um sistema no qual é possível
identificar a posição de qualquer astro em relação à Terra. O sistema de coordenadas celeste, ele é dado a partir da esfera celeste, que é uma esfera tão grande o suficiente que possa conter todos os astros que são visíveis aqui da superfície da Terra. Nessa esfera, didaticamente, nós consideramos que a Terra está no seu centro, como a gente vê na figura aqui. Tá? Nessa figura, a Terra está aqui num tamanho exagerado, porque na esfera celeste ela ocupa o centro da figura geométrica esfera, portanto ela é só um ponto. E na esfera celeste considera-se que todos os astros visíveis da Terra, inclusive o Sol, estão em movimento ao redor da Terra e ela está parada. A gente sabe que isso não é verdade, a Terra movimenta-se ao redor do Sol, mas é uma maneira didática de conseguirmos a posição de qualquer astro em relação ao nosso planeta. A esfera celeste, tal como a esfera terrestre, possui o hemisfério norte celeste, o hemisfério sul celeste e os polos norte e sul celeste. Nessa figura a gente vê mais alguns detalhes, né? A Terra está aqui dentro da esfera celeste, também exagerada, mas a gente vê que a esfera celeste tem os seus paralelos e também meridianos. E eles são paralelos a essas linhas aqui no planeta Terra. Então, o equador celeste é paralelo ao equador terrestre. Da mesma forma que os polos norte e sul da Terra são colineares com os polos norte e polo sul celestes. Então, dessa forma é possível, com coordenadas esféricas, a gente definir a posição de qualquer astro em relação à Terra. Para começar, vamos trabalhar o sistema de coordenadas celestes na definição da declinação ou altura do astro, que é um ângulo que vai posicionar qualquer astro em relação ao planeta como um todo. Aqui, no desenho, nós temos a representação da esfera celeste com a Terra no centro. E vamos posicionar essa estrela em relação ao nosso planeta. Para tanto, nós podemos dar essa posição a partir de um ângulo, que é formado entre o vetor Terra, astro, e a projeção, ou seja, o rebatimento desse vetor no plano do equador celeste. Então, esse aqui é o plano do equador celeste. Esse vetor rebatido aqui cria, com o vetor Terra-Astro, um ângulo, que é exatamente o ângulo de declinação do astro. O ângulo de declinação do astro, semelhantemente à latitude terrestre, varia de 0 a 90 graus no hemisfério norte celeste e de 0 a menos 90 graus no hemisfério sul celeste. Digamos que o astro esteja aqui nessa posição perpendicular, né, no equador celeste, perdão. Então, nesse caso, a declinação desse astro vai ser 0, que é um ângulo fechado. Se o astro estiver aqui no polo sul celeste, sua declinação vai ser menos 90. Quanto ao Sol, que é o astro que nos interessa, a declinação do Sol pode ser facilmente calculada a partir dessas duas equações. Se for calcular em radianos, usamos essa equação aqui, em amarelo, e essa outra equação expressa a declinação em graus. Ambas as equações têm apenas como dado de entrada o dia de ordem do ano, porque para cada dia do ano há uma declinação solar correspondente. A equação expressa em radianos é interessante para quem vai trabalhar com planilhas eletrônicas, porque só operam nesse modo, em modo radiano. Bom, feita a apresentação dessa posição do Sol em relação à Terra dada pela declinação, vamos agora ver algumas implicações práticas disso. Entre elas, as estações do ano, que definem aquelas épocas do ano em que determinada localidade da superfície da Terra recebe mais ou menos radiação, por sua vez definindo as condições meteorológicas reinantes naqueles meses. Bom, então a gente está vendo aí uma representação do movimento de translação da Terra e 4 dias do ano em que ocorrem eventos astronômicos que marcam o início dessas estações. Então, hoje nós estamos no dia 28 de maio
nós estamos aqui, ó, nessa trajetória a caminho dessa data aqui, 21 de junho, em que ocorre o solstício de junho. O que é o solstício? Solstício é a data do ano em que ocorre a máxima ou a mínima declinação solar. Em termos práticos, o que acontece? Em junho, nesse solstício, a inclinação do eixo da Terra, nesse momento da trajetória da Terra em relação ao Sol, acaba por expor mais o hemisfério norte e menos o hemisfério sul aos raios solares. Então, nesse dia, marca o início do nosso inverno, o inverno no hemisfério sul e o início do verão no hemisfério norte. Veja que o hemisfério norte está bastante iluminado, inclusive o Polo Norte completamente iluminado. Então, a Terra vai girar e por 24 horas, todo esse círculo polar aqui vai ficar completamente iluminado, que é chamado Sol da meia-noite. Tá? Do contrário, aqui no hemisfério sul, a gente tem uma incidência menor da radiação solar e a chamada grande noite polar do Polo Sul, porque em 24 horas não haverá incidência, não chegará raios solares aqui a partir do círculo polar antártico. Observe que no solstício de 21 de junho, os raios solares atingem de forma perpendicular o Trópico de Câncer, que fica lá no hemisfério norte. Então, seguindo aqui a trajetória solar, a gente passa de junho, começa o nosso inverno, e nós vamos seguindo para a próxima data astronômica importante, que é o setembro, dia 22 a 23 de setembro, que é o equinócio de setembro. No equinócio, como o nome diz, igual, né? A Terra está numa posição tal que permite que todas as latitudes sejam iluminadas por igual. Em verdade, nós vamos ter, para qualquer ponto da superfície da Terra, um dia com 12 horas de luz. No equinócio, os raios atingem de forma perpendicular o Equador na superfície terrestre. Partindo aqui de setembro, a gente segue para o novo solstício, que é o solstício de dezembro. No dia 21 de dezembro, a Terra, por sua vez, exibe mais o hemisfério sul, por isso marca o início do nosso verão e o início do inverno para o hemisfério norte. E, por sua vez, os raios solares atingem de forma perpendicular o nosso trópico de Capricórnio. E aí, mais uma vez, seguindo para março, em que no dia 20 ou 21 de março ocorre mais um equinócio, em que qualquer ponto da Terra tem 12 horas de luz. Bom, qual é a relação das estações, dessas datas que marcam as estações do ano com a declinação solar? Para um observador que está aqui na Terra, a impressão que a gente tem é que nós estamos parados e que é o Sol que movimenta-se na nossa esfera celeste. Horas o Sol parece estar mais no hemisfério norte, horas o Sol parece estar mais ao sul, ao nosso sul. Né? Então, além do movimento diário, que a gente tem essa aparência, tem um movimento anual em que, em alguns momentos, o Sol parece estar mais ao norte e em outros em alguns meses, parece estar mais ao sul. Isso, na verdade, é uma sensação que a gente tem do movimento aparente do Sol, porque sabemos que é a Terra que está fazendo esse movimento de translação ao redor do Sol e não o contrário. Esse movimento aparente é como se fosse um movimento do Sol no eixo norte-sul, tá? Então, ele chega numa posição máxima ao sul da esfera celeste e numa posição máxima ao norte da esfera celeste. Essas máximas posições, elas são definidas exatamente pelas latitudes dos nossos trópicos, tá? É como se o Sol atingisse o máximo no trópico de Câncer e o mínimo no trópico de Capricórnio. Essas posições do Sol, elas são relacionadas com as seguintes declinações. Então, no solstício de dezembro, o Sol está com uma declinação de menos 23,45 graus, que é a mínima declinação dele. Passado o solstício, é como se o Sol voltasse a caminhar em direção ao norte. E aí ele chega aqui no equinócio com a declinação zero. A impressão que a gente tem é como se o Sol estivesse realmente pareado aqui, né, perpendicular ao equador terrestre. Seguindo, vamos para o mês de junho, em que ocorre mais um solstício, e nesse, a declinação máxima do Sol, que é mais 23,45 graus. E aí, depois o Sol volta o seu caminho, como se tivesse vindo para
o sul. Então, esse é o movimento aparente norte-sul. Bom, feito essa explicação sobre o sistema de coordenadas celeste, vamos agora para o sistema horizontal local. Qual a diferença? O sistema de coordenadas celeste posiciona o Sol em relação à Terra como um todo, e o sistema horizontal local vai posicionar o Sol para um determinado ponto na superfície terrestre, para uma determinada latitude e também para uma determinada hora do dia. No sistema horizontal local, a referência é o chamado zênite local. Que é isso? Vamos ver nessa figura aqui. O zênite local é um ponto na esfera celeste. E como é que é determinado esse ponto? Vamos ver. Então, temos aqui a esfera celeste, o planeta Terra aqui bem exagerado, né, para a gente poder entender o desenho. E digamos que eu quero promover a orientação espacial do Sol para esse ponto aqui na superfície, esse ponto B aqui na superfície da Terra. Então, imaginemos uma linha que sai do centro da Terra, passa por esse ponto B e toca a esfera celeste. Essa linha é chamada vertical local. O ponto onde a vertical local toca a esfera celeste é exatamente o zênite desse local, que vai ser o ponto de referência para esse sistema horizontal local de coordenadas. Bom, então, nesse desenho aí, a gente tem todos os elementos do sistema horizontal local. Nós temos o plano horizontal local, que é o plano do horizonte, que é exatamente todo o horizonte visível para esse observador aqui, ó, que ele é o ponto de referência, tá? Em 360 graus. A esfera celeste. E aqui na esfera celeste, o zênite local. Exatamente o ponto em que a vertical local toca nela. Os pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul. Isso aqui é como se fosse aquelas figurinhas de livros infantis, né? De orientação pelo Sol mesmo, né? Então, o observador está aqui posicionado para o norte, seu braço direito para o leste. Então, nesse plano horizontal, nós podemos definir 3 ângulos, que vão nos dar a posição do Sol. Primeiro, ângulo de elevação. O ângulo de elevação do astro ou do Sol é exatamente o ângulo formado entre o vetor observador Sol e a projeção desse vetor no plano horizontal. Esse é o ângulo de elevação, que seria o ângulo que mostraria quantos graus o Sol se elevou do horizonte. Né? Então, se o Sol está no horizonte, o Sol não nasceu ainda, está prestes a nascer, o ângulo de elevação é 0, ele não saiu do horizonte. Sol no zênite, ângulo de elevação 90 graus. Então, qual o problema desse ângulo de elevação? Quando nós não temos uma superfície plana e horizontal como essa daqui, né? A topografia local pode tornar difícil a determinação desse ângulo. Portanto, para posicionar o Sol, nós usamos um ângulo zenital, porque ele pode ser completamente calculado só com relações astronômicas entre a Terra e o Sol. O ângulo zenital, por sua vez, é formado entre o vetor observador Sol e o zênite local. Tá aqui o ângulo zenital. O ângulo zenital é 90 graus quando o Sol está no plano horizontal. E o ângulo zenital é 0 graus, é um ângulo fechado quando o Sol está no zênite. O terceiro ângulo é o azimuth do Sol. Esse, por sua vez, vai dar a posição dos raios solares, da projeção dos raios solares na superfície da Terra. Então, o azimuth do Sol é formado pela projeção do vetor observador Sol, essa projeção aqui é o que eu estou destacando agora, e o ponto cardeal norte ou ponto cardeal sul, como a gente vai ver. Então, isso aqui, ó, se for referência a norte, é o ângulo azimutal. Como é que nós calculamos esses ângulos? O ângulo zenital é calculado por essa equação, cosseno do ângulo zenital, né? E os dados de entrada nessa equação são a latitude local, a declinação solar e o ângulo horário.
A latitude, ela tem que entrar em graus decimal, lembrando que se for no hemisfério sul, a latitude entra com sinal negativo, para que seja possível diferenciar o cálculo para o hemisfério sul em relação ao norte. E esse ângulo horário, que se trata? O ângulo horário, ele é uma conversão para a hora, naquele momento, para graus. Então, o ângulo horário é o ângulo que a Terra tem que fazer para que o Sol culmine naquele ponto. Que é o Sol culminar? Exatamente o meio-dia solar. Então, quantos graus a Terra tem que girar para chegar no meio-dia solar? Esse é o ângulo horário. Ele é calculado, a gente coloca a hora local, que é a hora do momento que você quer calcular o ângulo zenital, e converte para graus a partir multiplicando por 15. A hora local menos 12 vezes 15, porque a Terra a cada hora gira 15 graus. O ângulo azimutal pode ser calculado de duas formas. Se a referência for o ponto cardeal norte, o ângulo azimutal varia de 0 a 360 e é calculado por essa equação aqui. Tem ali o arco cosseno, que é o arco cosseno, é a função inversa do cosseno. Nas calculadoras pode estar cosseno menos 1. Ele é o arco cosseno dessa função aqui. Então, a gente entra com o seno da declinação, cosseno do ângulo zenital, seno da latitude, cosseno da latitude, seno do ângulo zenital. Tá? Todos já foram definidos anteriormente. Se for a referência o ponto cardeal ao sul, o ângulo azimutal, por sua vez, vai variar de 0 a 180, tá? Ele é dado por essa equação aqui, são as mesmas variáveis, só tem a gente só troca a ordem da diferença da subtração no numerador. E é importante que, se estivermos calculando o ângulo azimutal por período matutino, a gente tem que colocar um sinal negativo no resultado. Então, calcula e aí, após obter o resultado, coloca o sinal negativo. Porque pela manhã o Sol está sempre a leste do obstáculo e tornando a referência a sul, ele vai variar de menos 180 a 0. Nessa figura aqui eu mostro algumas trajetórias do Sol para 3 latitudes diferentes. Nos polos, o Sol nunca cruza o zênite, ele tem uma trajetória como se ele estivesse rodando aqui, ó, durante o dia, ao redor do observador, tá? E a máxima elevação do Sol vai ser 23 graus e meio, isso no solstício de verão. Essa é a trajetória para o observador no Equador. Então, ele vai ver o Sol no dia do equinócio, passando exatamente sobre o seu zênite, perfeita a trajetória do Sol aqui leste a oeste, tá? E ele vai ver essas trajetórias, essas parábolas aqui, no solstício de dezembro, mais para o sul, para o Polo Sul Celeste, e no solstício de junho, declinado para o Polo Norte Celeste. E aqui nós temos a trajetória para um local 23 graus sul, por exemplo, ali próximo a São Paulo. Então, a gente vai ver o Sol sempre declinado mais para o norte. Vai acontecer essa culminação aqui no zênite no dia do solstício de dezembro. E nos outros dias do ano, o Sol sempre vai estar um pouquinho para o norte, com o observador que já está em 23 graus sul. Um outro parâmetro muito importante que pode ser determinado a partir das relações entre a Terra e o Sol é o fotoperíodo. O fotoperíodo é a duração astronômica do dia, ou seja, o intervalo entre o nascer e o pôr do Sol, que por sua vez vai nos dar o máximo de horas de brilho solar que aquele dia pode ter. O fotoperíodo é dado por essa equação simples, 2 vezes H dividido por 15, em que H é o ângulo horário, só que por sua vez é o ângulo horário no nascer ou no pôr do Sol. Tá? Nessa equação, o ângulo horário aí está dado em graus. Esse ângulo horário no nascer ou no pôr do Sol é dado por essa equação, que é o arco cosseno, menos tangente da latitude vezes tangente da declinação solar, e é um ângulo que vai ter valores próximos a 90. Se o ângulo horário for exatamente 90 graus, o dia tem exatamente 12 graus. Se ele for maior que 90, o dia vai ter mais do que 12 horas. Se o ângulo horário for menor que 90, o dia vai ter
menos do que 12 horas. Recapitulando, se ele for 90 graus, vai ter 12 horas de luz. Acho que eu falei 12 graus. Nessa figura a gente tem a variação do fotoperíodo para algumas localidades, algumas latitudes, né? Aqui em vermelho, latitude sul, e nessa linha tracejada azul, latitudes norte. Temos aqui as épocas do ano, né? Sinalizado pelos meses de dezembro até novembro, né? E aqui o número de horas, ou seja, o fotoperíodo para aquela época, naquela localidade. Antes da gente analisar essas latitudes, vamos dar uma olhada aqui nessa linha que corresponde à latitude zero, que é o Equador, em que o fotoperíodo é constante durante todo o ano, por volta de 12 graus. Então, vamos pegar aqui essa linha aqui, que é da latitude de 10 graus sul, que é a mais próxima aqui de Campina Grande. E a gente observa que temos um fotoperíodo máximo ao pico aqui da curva, em torno de 12 horas e meia, um pouquinho mais. Exatamente quando? No solstício de dezembro, que marca o nosso início do verão. Então, é o dia mais longo que tem aqui no hemisfério sul. E após essa data, o fotoperíodo vai diminuindo até encontrar 12 horas de luz que ocorre, né? Ver que todas as curvas aqui se unem, porque isso aqui é exatamente o equinócio, que é o dia em que todas as localidades do planeta apresentam 12 horas de luz. Bom, passado o equinócio de março, o fotoperíodo vai diminuindo, porque a gente vai chegando para o inverno. Então, aqui no solstício de junho, que marca o início do nosso inverno, temos um menor valor de fotoperíodo, cerca de 11 horas e meia. E esse fotoperíodo volta a aumentar, alcançando 12 horas no equinócio, e mais um pico aqui, seguindo para o solstício de dezembro. Observem que quanto mais alta a latitude, ó, vamos dar na latitude 40 graus, maior a variação do fotoperíodo. Então, tem pico aqui no solstício de dezembro de quase 15 horas de luz, e no solstício de inverno, um pouco mais de 9 horas de luz. Tá? Bom, o fotoperíodo é um parâmetro muito importante, não só na produção agrícola, mas também na pecuária, porque o número de horas de luz influencia na fenologia das plantas, mas também na fisiologia dos animais, principalmente no tocante à reprodução. Para finalizar, deixo com vocês uns exercícios de fixação. Então, vocês vão determinar aqui para Campina Grande, no dia 30 de abril, olha a latitude aqui de Campinas, 7,22, né, 7,23 graus sul, e a longitude 35,9 graus oeste. Então, vocês vão usar a latitude. Lembrando que, como é no hemisfério sul que nós estamos situados, a latitude tem que entrar com sinal negativo nas equações. Então, vocês vão determinar para Campina Grande, dia 30 de abril, distância relativa Terra-Sol, declinação solar, façam em graus e radianos, ângulo horário, azimutal e zenital para dois momentos, 9 horas e meio-dia, e por fim o fotoperíodo. Tá aí os créditos das figuras. Bom estudo e bom exercício.